primeiro assunto vai ser... Bom, eu acho que esse assunto que a gente quer falar sobre as mudanças... Forçação, na minha linguagem, forçação de barra de pessoas... Não tá gravando. Claro que tá. Tá? O tópico de hoje é sobre... Sério, quando você tá falando forçação de barra, você já tá imprimindo o seu ponto de vista no assunto. Enfim, o tópico de hoje é sobre essas mudanças de gênero, estereótipo, etnia, orientação sexual que personagens estão tendo nos quadrinhos, nos cinemas, em adaptações de livros, em adaptações de qualquer lá que seja, qualquer coisa que seja. Como devemos reagir, ou se isso é válido ou não, se isso é certo ou não. Acho que certo nem é a questão, porque a gente sabe que é certo, a gente só não sabe se está sendo feito da melhor maneira. Uma hora atrás, a gente teve uma conversa muito iluminadora. O Doug Herbert e Mari Cagnin. E eles têm pontos de vista similares, mas diferentes dos deles, entre eles, diferentes dos nossos. Então acho que foi uma conversa muito interessante, porque a gente teve praticamente, podemos dizer que a gente teve 4 pontos de vista diferentes. E isso foi bem iluminador, iluminador é a palavra, enfim. Foi bem revelador pra gente, porque a gente conseguiu chegar em coisas diferentes. Então é o seguinte, o que aconteceu na mídia nesses últimos dias que gerou essa discussão? Iron Man, Homem de Ferro, na verdade a Marvel já vem fazendo isso há muito tempo. Santiago está respondendo um negócio do trabalho nesse exato momento, que eu acho muito chato, mas tudo bem. Mas o Iron Man foi transformado numa mulher negra, cientista do MIT, mas ela está sendo lançada como uma mulher negra no lugar de Tony Stark. A nossa opinião acabou divergindo, por quê? Não há divergência no fato de que a gente precisa incluir. A questão é em como incluir. Bom, primeiro de tudo, quando a gente teve a nossa discussão com os outros 2 quadrinistas, a gente estava muito ciente de que o quadrinho não saiu ainda. Então toda a nossa discussão era baseada em teorias e coisas que a gente estava assumindo. A gente está confirmando algumas informações aqui e a princípio parece que a história do Iron Man ia ser resetada. E a gente acabou de confirmar que a gente estava equivocado em relação a isso. E como Tony Stark, Riri Williams, nome inspirado enfim, é um as da ciência robótica da computação. Ela entrou por MIT, Instituto de Massachusetts, e aos 15 anos de idade ela despertou a atenção de Stark a elaborar sua própria armadura high-tech. Ou seja, ele está substituindo o Iron Man, mas ela não está jogando fora o background do Iron Man. É como Robin, por exemplo. Ele desperta o interesse do Iron Man e o Batman passa a guiar ele. O caso dela foi para iniciar a discussão sobre essas mudanças de gênero e etnia e orientação sexual que os personagens estão tendo. Eu confesso que eu tenho uma opinião bem forte, eu acho, sobre isso. Talvez um pouco exagerada, mas eu acredito que tempos desesperados exigem respostas exageradas. E a minha opinião é um pouco contrária, que diz o seguinte: eu entendo que a Marvel ela está tentando incluir da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, que é como o Santiago acredita que é a forma mais correta. Porém, como discutido algumas horas atrás, existe uma forma de incluir essa ideia na cabeça da sociedade. Eu não estou dizendo que eu concordo em incluir a força. Eu concordo que nós estamos cansados e que a população negra não deve esperar. Porém, quando a gente fala de mídia, a gente fala sobre dinheiro. Quando a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre um público que já compra uma mídia específica e que
se a gente fizer alguma alteração específica, ela pode deixar a comprar. Então, como você conseguir inserir um pensamento nesse público de forma que eles nem percebam, mas que eles mudem o pensamento? Ao invés de eu inserir como uma imposição, por que não inserir como uma vergonha? Então, imagina... Isso eu tô parafraseando o Doug, que tava conversando com a gente e deu esse exemplo. Imagina uma história onde Tony Stark ele descobre essa cientista e, por vergonha, percebe que ele, num universo machista, despercebeu ela e começa a dar atenção a ela. Isso vai acabar dando uma reverberação e uma vergonha para os próprios leitores que achavam que tinham aquele poder machista, que achavam que nos quadrinhos eles tinham aquela segurança do que está acontecendo hoje, e de repente ali o próprio quadrinho passa uma mensagem que eles são obrigados a aceitar, porque é o ídolo deles que está passando. Acho que há formas diferentes de passar mensagem. Uma é empurrando, ou dois, é simplesmente olhe esse personagem, olhe como ele se constrói até lá e sente aquele terror psicológico e tudo mais. A gente não leu o quadrinho e acho que esse é um ponto muito importante, né, Santiago? Pode ser que seja assim. E se for assim, nos desculpe, Marvel. E se for assim, nos desculpe, Marvel. A gente tá criticando antes de saber. Se for assim, vai ser incrível. Na verdade, esse quadrinho não saiu ainda. O que saiu foi uma capa. Se for essa ideia imagem de, olha, eu sou o Tony Stark e de repente eu descubro essa menina e... Que é o que parece. Caralho, ela é uma menina muito foda e vou dar espaço a ela e agora é um quadrinho dela. É o que aparenta ser. Maravilha. A gente não sabe ainda. Mas não é essa impressão que a mídia traz, o que já é um problema. A cadeira é porque é uma cadeira Casas Bahia, tá? É um antipropaganda. Enfim, eu acho que independente da gente ter lido o quadrinho ou não, eu acho que essa discussão ela é contínua e eterna cadeira, tá sobre como a gente lida com o fato dessas transformações acontecerem. Bom, a minha opinião eu já deixei bem clara para a Luana e para os nossos amigos. Eu acredito que os quadrinhos eles fazem parte da nossa cultura popular, e por eles fazerem parte da nossa cultura popular, eles diretamente fazem parte da cultura de um povo, de uma raça, de uma etnia, e essas raças, etnias, povos estão em constante mudança. Então a gente tem que estar preparado para que essas mudanças ocorram. Eu sei o que a Luana vai dizer, eu sei que os nossos amigos falaram que essas mudanças têm que ser feitas de forma gradual e de forma bem escrita e de forma com uma certa parcimônia para agradar o público comprador, como a Luana disse anteriormente, para agradar, enfim, aquela mídia aquele comprador que era contra isso ou que era inconscientemente contra isso. Mas o que acontece é o seguinte, essas expressões culturais, e o quadrinho é uma expressão cultural, ele tem poder, sabe? Ele é uma expressão artística, ele ensina, ele faz com que as pessoas parem para prestar atenção em determinados assuntos. Sendo assim, atuam como movimentos sociais, querendo ou não. Então quando você coloca quando você coloca um personagem negro num filme, seja por quaisquer razão que sejam, seja por cota mercadológica, seja porque o diretor é negro, seja porque para você, pro diretor, aquilo é natural e seria natural que aquele personagem fosse negro, seja porque é uma adaptação de uma história de um personagem negro, enfim, seja por qualquer motivo, todas as mudanças elas não são com parcimônia, elas não são periódicas. Todos os movimentos sociais no mundo, eles não foram com parcimônia.
A Revolução Francesa não foi com parcimônia. A independência do Haiti não teve parcimônia. A Revolução Russa não teve parcimônia. A greve geral de São Paulo não teve parcimônia. A luta pelos direitos civis negros não teve parcimônia. Os movimentos sociais, de forma geral, no Brasil, não tiveram parcimônia. A margem dos 100 mil não teve parcimônia. As diretas já não tiveram parcimônia. A queda do Muro de Berlim não teve parcimônia. A Primavera Árabe não teve parcimônia. Eu não vejo como uma mídia que é artística, que serve para passar mensagens e passar ideais, consiga ter parcimônia dentro do cenário atual. Eu entendo que seria o cenário ideal. Eu acho que você falou tudo muito forte, muito bonito. Eu concordo com a alma, talvez, mas não... Eu ainda acho que para executar tudo o que você falou, ainda falta alguma coisa. Por que eu digo isso? Porque usando todos esses exemplos que você disse, tudo que é imposto sempre gera resquícios. Berlim, como diretas, ainda hoje existem nazistas, ainda hoje existem pessoas a favor do nazismo. Então, assim... Tá melhor não ter diretas já? Mas eu acho que, nesse momento, sobre essa questão, o imposto à força, em alguns momentos, podem gerar resquícios que a gente se arrependa. Eu sou a favor de cotas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a forma de como a gente implementa isso, para pessoas que não entendem, tem que ser delicada. Eu não tô querendo dizer que não deve ser feita, mas a forma da educação, da forma de como você fala, tem que ser... porque assim, a pessoa teve uma educação desde o começo da vida dela, de uma forma... É questão de psicologia. Se você impõe pra ela de uma outra forma, a primeira reação dela é resistência. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela entenda. A gente quer que pessoas... para a próxima geração entendam que pessoas negras fazem parte da sociedade, que mulheres fazem parte da sociedade. A gente não quer que elas aceitem porque é lei. Aceitar porque é lei já se faz hoje por muitas coisas. Porque daqui a 5 anos vai continuar tendo aqueles 3% que continuam fazendo, porque eles não entenderam o porquê que você está fazendo isso. Eles só entenderam que não pode. Porque o governo não deixa, porque a cota permite, porque... Então, não é só impor, você tem que educar, entendeu? Sim, mas... Esse é o meu ponto. Eu concordo que tem que ser feito. Eu não estou discordando que não tem que ter na arte, não tem que... Eu acho que a arte, inclusive, é a maior forma de educar. Eu só acho que tudo isso tem que ser feito com muita inteligência. Porque hoje, não tô dizendo que não é feito, mas em alguns casos, me parece que aquela cota por cota, isso pode causar um efeito negativo que a gente não tá preparado. Então, a gente tem que ter mais inteligência nas ações. É como se fosse uma ação de marketing. Tem que ter pessoas por trás disso que entendam a repercussão. Não é só lançar e colocar uma Iron Man negra. Eles têm que entender se isso realmente, como os nossos amigos quadrinistas disseram, se isso realmente vai vender, se de repente as pessoas que compram Iron Man vão parar de comprar, se de repente isso não poderia ter sido inserido de outra forma. Tem que ser muito bem analisado. Isso não é um assunto mundano. Isso é um assunto delicado. Isso tem que ser tratado como tal. É só isso. Bom, esse o ponto que eu discordo e que eu já falei em outras discussões. Eu acho que a sociedade não tem esse tempo. E você tratar a sociedade como... Tipo, eu escuto esse tipo de diálogo e eu vejo... A mídia, no caso, o ponto de vista da Luana, tratando a sociedade branca, cis, heterossexual como um bebê.
Não, vamos tratar eles com carinho, vamos ir com parcimônia, vamos ir devagarzinho, porque, poxa, se eles ficarem revoltados, né, vai ser um problema, eles vão parar de comprar quadrinho. Desculpa, gente. A gente não vai concluir essa conversa nesse vídeo, pelo que eu tô vendo. Mas deem as suas opiniões e nos ajudem a concluir. E esse é o nosso primeiro vídeo de muitos, todos vão ser polêmicos e acho que a maioria deles a gente não vai concluir a nossa Assim, na verdade, esses tipos de conversa vídeos que a com gente um ponto quer de vista ter único. são vídeos que vão Mas- deixar. São vídeos com mais interrogações do que respostas. Exato. É, O que a gente quer saber é o que vocês acham e provocar realmente uma opinião sincera. Esse é o nosso primeiro vídeo de muitos, todos vão ser polêmicos e acho que a maioria deles a gente não vai concluir a nossa assim, na verdade, esses tipos de conversa vídeos que a com gente um ponto quer de ter vista único. são vídeos que vão Mas- deixar. São vídeos com mais interrogações do que respostas. Exato. É, O que a gente quer saber é o que vocês acham e provocar realmente uma opinião sincera, uma discussão. Porque acho que o que a população brasileira precisa fazer mais é conversar sobre o assunto. Na verdade, essa foi nossa primeira ideia de piloto. Espero que vocês gostem. A gente não tem nem iluminação, agora são possivelmente a gente vai avaliar os testes. ver 10 como horas da fica. noite. A gente tem 2 spots aqui. E Coloquem talvez a seus gente comentários mude. sinceros sobre qualquer coisa, só não sejam Mim. malvados, mas comentários construtivos. E aí é isso. Tchau! Tchau.